Na estação Vento Forte, o vento nunca dava trégua. Sussurrava baixinho pela grama seca, levantava poeira do caminho de cascalho e fazia papéis velhos rolarem como promessas esquecidas. O céu pendia sem cor, esticado demais sobre uma terra que já não prometia muito. Apenas um banco, um trilho, uma caixa d'água, inclinada como se não se importasse mais. E nesse banco, uma menininha sentava descalça, joelhos apertados contra o peito, um par de botas de mulher amarradas e jogadas sobre um ombro. Ela não chorava, já tinha chorado antes, no banheiro apertado do trem, ao lado de uma mão parada que ficava mais fria a cada quilômetro. Mas lágrimas eram para lugares mais macios, para pessoas com quartos e fogões quentes, não para as planícies amplas e rachadas onde até o sol parecia cansado de tentar. Ninguém perguntou o nome dela. O cobrador a ajudou a descer do trem com uma mão dura e disse: "Espere aqui, alguém virá." Depois, embarcou novamente. Ela não perguntou de onde viria esse alguém, ou como saberiam que era ela quem esperava. O vestido estava curto demais agora, desfiado acima dos joelhos. Um bolso tinha um buraco por onde espreitava a orelha de um coelhinho de pano sem rosto. Ela o virava nas mãos, de novo e de novo, como uma pedra de preocupação. Uma hora passou, talvez duas. Uma carroça passou rangendo e não parou. Homens vinham e iam, olhando para ela como as pessoas olham para cachorros vira-latas. Meio pena, meio medo de serem mordidos. Ela os observava sem piscar. A poeira se acumulava nas dobras do vestido e nos cantos dos olhos dela. Ela piscou uma vez. Depois olhou para os trilhos como se pudesse forçar o passado a voltar e trazer a mãe de pé novamente. Um cachorro farejou os calcanhares dela e se afastou. Ela continuou sentada. Quando o delegado Dias se aproximou, ele a observou como se ela fosse um quebra-cabeça que ninguém lhe pediu para resolver. "Cadê seus pais, garota?" ele disse. "Minha mãe morreu hoje", ela falou baixinho. Ele coçou o pescoço. "Bem, você não pode ficar aqui." Ela apenas o olhou. Ele ajeitou as botas, pigarreou e murmurou algo sobre a esposa do padre, talvez saber o que fazer. "Vou passar aqui depois da janta", disse ele, "ver se alguém te procurou." Ele também não perguntou o nome dela. A tarde virou noite. O vento esfriou, mas não parou. Um cavalo se aproximou, lento e pesado, cascos macios na terra seca. O cavaleiro desceu não muito longe dela. Um homem alto com um casaco desbotado, chapéu de aba larga puxado para baixo, carregando uma pequena caixa de pregos debaixo de um braço. Ela o observou como cachorros vira-latas observam as pessoas, pronta para fugir, mas com esperança. O homem não olhou para ela de imediato. Ele amarrou o cavalo, verificou a alça da sela, levantou a caixa para a carroça engatada ali perto. Então, finalmente, ele olhou para o banco. Ela o encarou diretamente. Algo naquele olhar o fez parar. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um sanduíche embrulhado, ainda quase inteiro. Sem uma palavra, ele cruzou a pequena distância e estendeu o lanche. Ela não se moveu. "É de peru", disse ele. A voz dele era rouca, baixa, como cascalho sob a bota, mas não cruel. Ela o pegou com as duas mãos. Ele voltou para a carroça sem esperar por agradecimentos. Ela o desembrulhou devagar, com cuidado, como se pudesse sumir se ela apressasse. A primeira mordida foi grande demais. Ela mastigou e mastigou, os olhos nunca saindo do homem. Ele carregou outra pequena encomenda, ajustou a corda, subiu no banco da carroça. As mãos dele eram grandes e marcadas pelo tempo, mas se moviam com cuidado. Ele olhou para ela novamente, sem saber por quê. Então ela disse: "Posso passar um dia com você?" Sem tremor na voz, sem súplica, apenas uma pergunta simples, jogada como uma pedra em água parada. O homem não falou por um longo tempo. Olhou para o céu, depois para ela. Finalmente, ele balançou a cabeça uma vez. Ela se levantou sem hesitar e caminhou até ele, o coelhinho de pano pendurado em uma mão, as botas batendo nas costas. Ele não ofereceu a mão para ajudá-la a subir. Ela subiu na roda sozinha e se ajeitou ao lado dele. "Qual é o seu nome?" ele perguntou enquanto a carroça rangia para frente. "Laura", ele assentiu novamente. "João Pereira." Eles não falaram de novo por quilômetros. A terra se estendia ampla e seca ao redor deles. Árvores esparsas se inclinavam para longe do sol. O vento puxava fios do cabelo dela e os fazia dançar. Ela deixou. Ele manteve os olhos na estrada, mas de vez em quando olhava de lado para ter certeza de que ela ainda estava lá. Na fazenda dele, o portão arrastou no chão enquanto ele o abria. O
lugar não era grande coisa, apenas um celeiro, um galinheiro e uma casa de madeira branqueada pelo sol que parecia ter sido construída com mais esperança do que madeira. Um varal estalava suavemente no vento, embora estivesse vazio. Os degraus da varanda rangiam. Ele a ajudou a descer dessa vez. O cachorro veio correndo, um vira-lata velho com uma mancadura e uma orelha torta. Ele se ajoelhou e tocou a cabeça dele. Ele abanou o rabo uma vez e deitou-se ao lado dela como se ela sempre tivesse morado ali. Dentro da casa, tudo era limpo, mas simples. Uma única cadeira perto da lareira, uma chaleira pendurada, uma mesa com 2 cadeiras, embora uma estivesse empilhada com livros velhos. Ela não pareceu surpresa com a simplicidade. Ele serviu uma caneca de metal com leite, colocou na frente dela. Ela olhou para o leite por um longo tempo. Ele sentou-se à frente dela e não falou. "Onde está sua esposa?" ela perguntou. Ele piscou uma vez. Não deu certo. Ela assentiu como se aquilo fizesse sentido. Ela tomou um gole do leite. Naquela noite, João estendeu um cobertor sobressalente no sofá. Depois hesitou. "Tem uma cama lá em cima, se preferir. Vou ficar com o cachorro", ela disse. Ele assentiu. Deixou uma lanterninha aos pés dela. Depois subiu as escadas e fechou a porta, mas não totalmente. Ela se encolheu no tapete ao lado do cachorro, as botas embaixo da cabeça como um travesseiro. Ele não dormiu. Sentou-se no quarto de cima, olhando pela janela. A terra era tão vazia que fazia os pensamentos de um homem ecoarem. Ao longe, um cachorro do mato uivou. Ele fechou os olhos, lembrando do choro de uma mulher numa cama que nunca teve filhos. Lembrava-se do silêncio que a casa se tornara desde então, de como era fácil esquecer o que pequenos sons podiam significar. Passos, a respiração, o tilintar de uma xícara. E agora, ele ouvia. Lá embaixo, uma criança respirava. De manhã, ele a encontrou no celeiro, alimentando as galinhas. "Você sabe fazer isso?" ele perguntou. Ela deu de ombros. "Eu observei. Não precisa trabalhar. Você está só de visita. Eu gosto de alimentar os bichos." Naquela tarde, ele foi para a cidade buscar açúcar e farinha. Ela sentou-se ao lado dele novamente, quieta, observando o vento. No armazém, as pessoas notaram. "É sua?" perguntou a esposa do dono do armazém, uma mulher de rosto marcado chamada Dona Vera. "Só por hoje", ele disse. "Ela parece magra. Ela estava viajando." Ele pagou e saiu. A mulher o observou ir murmurando. De volta à carroça, Laura não disse nada, mas a mão dela descansava na manga do casaco dele. Naquela noite, ele fez bolo de fubá. Ela queimou os dedos tentando ajudar. Ele os enfaixou em silêncio. Ela não reclamou. Eles comeram juntos na mesa. A segunda cadeira havia sido liberada. Depois da janta, ela fez um desenho do cavalo dele com um carvão e o pregou na parede com um alfinete. "Você desenha?" ele perguntou. Às vezes, ele olhou para o desenho. Não era bom, mas tinha vida, de alguma forma. Linhas feitas com o tipo de cuidado que não se aprende na escola. Mais tarde, ela se encolheu no tapete de novo. Desta vez, ele colocou um segundo cobertor sobre ela. Ela não disse nada, mas se moveu para mais perto do cachorro como se estivesse esperando por aquele gesto. Ele sentou-se na cadeira até o fogo diminuir. No silêncio, ele disse em voz alta: "Vou te levar de volta amanhã. Eles vão saber o que fazer." Ela não respondeu, mas ele jurou que o cachorro olhou para ele como se discordasse. Na manhã seguinte, ele estava carregando a carroça quando o delegado Dias se aproximou a cavalo. "Bom dia, Pereira", disse o delegado, amarrando o cavalo na cerca. "Bom dia. É a garota da estação?" João assentiu. "Você vai ficar com ela?" João não disse nada. "Bem", continuou o delegado, "a esposa do padre está verificando com a família Andrade. Talvez eles a aceitem. Muita gente já está fazendo perguntas." "Não achei que Bondade precisasse de permissão", João disse. "Bondade não precisa, mas esta cidade funciona de um jeito próprio e as pessoas não gostam quando queima diferente." Ele tirou o chapéu e partiu. João observou o horizonte por um bom tempo depois. Lá dentro, Laura estava guardando o coelhinho e as botas no saco de estopa. Ele se encostou na porta. "Pronta?" Ela olhou para cima. "Eu vou embora?" Ele não respondeu. O lábio dela tremeu pela primeira vez. Então ela disse: "Posso ser bem quietinha se ajudar." Ele deu um passo à frente, depois se conteve. "Não estou te mandando para um lugar ruim. Apenas um lugar com outras crianças. Talvez alguém mais jovem." Ela olhou para baixo. "Eu não sou pequena o suficiente", ela sussurrou. O peito dele doeu de um jeito que ele não sentia há anos. Lá fora, a carroça rangia sob o peso da espera. Dentro, uma menininha estava parada demais, botas na mão, coelhinho mole contra a saia. E em algum lugar em sua mente, a voz de uma mulher perguntou suavemente: "E se a gente não estiver quebrado, João? E se a gente só estiver aqui para segurar o que os outros soltam?" Ele pegou o casaco e virou-se.
não confiando na sua expressão. Então uma voz baixinha atrás dele disse: "Posso passar mais uma noite?" O vento uivava pelas frestas da varanda. Ele fechou os olhos, depois assentiu. O quê? Como um homem que já havia perdido demais para se afastar de alguém pedindo para ficar. A manhã nasceu frágil e dourada, com o vento rastejando baixo pela grama como dedos procurando algo perdido. Na fazenda Pereira, nada se moveu a princípio. Nem o balanço da varanda, nem as janelas, nem mesmo as galinhas. Apenas o silêncio, amplo como a planície. Um silêncio tão profundo que parecia que a casa não tinha respirado por anos. João mexeu o café e observou a menina da janela. Ela já estava lá fora, sentada num balde de ração, joelhos apertados no peito, olhando para o galinheiro como se ele pudesse dizer o que fazer em seguida. As botas dela, ainda amarradas, penduradas no corrimão da varanda. Ela não as havia calçado desde que chegou. Não parecia saber se eram para ir embora ou para ficar. O cachorro descansava o queixo no pé dela. Ela não se moveu. João tomou outro gole lento, os olhos ainda nela. Ele não sabia o que estava esperando. Talvez que ela falasse primeiro. Talvez que o fantasma da sua esposa lhe dissesse o que fazer. Em vez disso, o vento respondeu, levantando a ponta de um cobertor de sela, batendo a porta do celeiro uma vez. O tipo de vento inquieto que fazia um homem se lembrar de cada promessa que não cumpriu. Ele saiu com a caneca na mão. Ela não olhou para cima. Com fome? Um instante se passou. Então, suave como a manhã. Eu poderia estar. Ele assentiu. Voltou para a cozinha. No momento em que a frigideira chiava, ela estava sentada no degrau, balançando as pernas suavemente. Ela observava cada movimento dele pela porta aberta, atenta, não carente, como se esperasse que as coisas fossem tiradas. Ele deslizou 2 ovos em um prato de metal, uma fatia grossa de pão caseiro ao lado. Ela o pegou com as 2 mãos como se pudesse escorregar. "Não precisa limpar o prato", ele disse depois de um tempo. Ela parou, gema no queixo. "Não se já estiver limpo." Ele quase sorriu. Quando terminou, ela empilhou o prato dela no dele. "Posso ajudar em alguma coisa?" Ele hesitou. "Você já deu água para um cavalo?" Ela piscou uma vez, solene. "Não, mas acho que consigo." Ela o seguiu até o bebedouro, os pés descalços e silenciosos na terra. Ele a observou tentar levantar o balde, pesado demais. Ela não pediu ajuda, apenas o arrastou meio cheio, espirrando a maior parte em si mesma. Então pegou outro. Ele observou mais um momento, depois se virou para o poste da cela. Ele nunca tinha visto alguém tão pequeno ocupar tanto espaço só por tentar. Mais tarde, ele mostrou a ela como escovar a égua. "Ela gosta atrás das orelhas", ele disse. "Eu também gosto atrás das orelhas", Laura disse com naturalidade. Ele olhou para ela, sem saber se ria ou chorava. Dentro, ele lhe deu um pano e apontou para as janelas empoeiradas. "Ela não precisa fazer isso", disse uma voz na porta. Dona Vera estava lá, o guarda-chuva fechado, o rosto marcado como um limão seco demais no sol. João suspirou. "Bom dia." Ela entrou sem pedir. "Vim ver se você estava falando sério sobre ficar com ela. Ela não é um cachorro de rua, Leona." Você não respondeu a pergunta. João serviu uma segunda xícara e a deixou na mesa para si mesmo. Laura pairava perto da parede distante, o coelhinho de pano apertado contra o peito como um escudo. Leona a examinou de cima a baixo. "Você é magra, menina." Laura assentiu uma vez. "Algum parente?" "Não, senhora." Leona estalou a língua, virando-se para João. "A esposa do padre ainda acha que a família Andrade pode levá-la. Eles têm espaço. Os Andrade querem órfãos bonitinhos", João disse calmamente. "Do tipo que podem exibir aos domingos. Ela seria cuidada. Estou cuidando dela." Leona estreitou os olhos. "João, você é um homem solteiro e as pessoas se lembram das coisas. Você realmente acha que é sensato depois do que aconteceu antes?" Algo na expressão dele mudou silenciosamente, como um homem fechando uma porta que você não deveria ver por trás. "Acho que tenho mais espaço na minha casa do que metade das pessoas que pregam dos bancos da igreja." Leona fungou. "Ela também vai partir seu coração." Então ela saiu. A porta clicou como um martelo. Laura não perguntou o que ela queria dizer, mas João olhou para baixo e a viu segurando o coelhinho mais forte do que antes. Naquela tarde, ele selou a égua e lhe entregou as rédeas. "Ande com ela no cercado, devagar." Ela olhou para ele como se ele tivesse lhe dado algo sagrado. Ela andou em círculos irregulares por 10 minutos. A cada poucos passos, ela olhava para ele para ver se ele estava observando. Ele estava. Naquela noite, ela carregou lenha
lenha para a lareira sem ser pedida. Ele cozinhou ensopado. Ela descascou as cenouras, as entregou sem falar. Depois da janta, ela se encolheu novamente no tapete, mas desta vez, ela colocou as botas ao lado das dele, perto da porta. Ele notou antes de apagar a lamparina. Ela disse no escuro: "Você já tentou?" "Tentar o quê?" "Ter filhos." Ele fez uma pausa. "Sim." "Eles vieram?" "Não." "Foi culpa da mãe?" Ele olhou para a janela. "Eles disseram que foi minha." Ah, um longo silêncio, então suave como um segredo. "Minha mãe disse que eu era barulhenta e teimosa, mas valia a pena." Ele engoliu em seco. "Você está quieta agora?" Ela acrescentou. "Sim, estou. Você ainda vale a pena?" Ele não conseguiu responder. O fogo crepitou devagar e cansado. Ele o deixou queimando mais do que o normal. Na manhã seguinte, ela já estava lá fora de novo, alimentando as galinhas. Uma bicou a mão dela, e ela gritou, mas riu também. Ele ficou na varanda com o café, observando-a. O cachorro cutucou a perna dele. "Sim," ele disse. "Eu também a vejo." Ele atrelou a carroça antes do meio-dia. "Preciso reabastecer," ele disse. "Posso ir?" Ele hesitou, depois assentiu. Ela calçou as botas sem reclamar. Eram grandes demais, batendo a cada passo, mas ela as usava como uma armadura. O caminho para a cidade foi silencioso, mas não vazio. Ela perguntou o que as diferentes nuvens significavam. Ele lhe disse quais traziam tempestades, quais apenas passavam. "As tempestades sempre vêm," ela disse. "Às vezes elas deixam coisas para trás." No armazém, as pessoas notaram novamente. Dona Vera estava lá fora com a esposa do padre. A família Andrade passou por acaso, com os braços cheios de tecidos novos. "Ela ficaria bonita de azul," disse Dona Elisa Andrade com um tom forçado. "Ela já está bonita agora," João disse e passou. Lá dentro, Laura passou os dedos por uma fileira de bolinhas de gude em um pote. Ele comprou uma para ela. Ela escolheu uma vermelha com um redemoinho como fogo dentro. "Você já jogou?" ele perguntou. Ela balançou a cabeça. "Nunca tive alguém para perder." Lá fora, alguém sussurrou. "Essa é a vira-lata do fazendeiro amaldiçoado." A espinha de João se enrijeceu. Laura apenas continuou andando. Na carroça, ela disse: "Eles não te conhecem." Ele a encarou. "Eles acham que conhecem," ela acrescentou. "Mas não conhecem." Ele a ajudou a subir sem uma palavra. De volta à fazenda, ela colocou a bolinha de gude na janela, bem onde o sol batia. "É minha," ela disse, "mas quero vê-la brilhar." Naquela noite, ela adormeceu com o cachorro novamente, o coelhinho nos braços. João ficou lá embaixo mais tempo do que o normal. O fogo estalava, o relógio tique-taqueava, as botas ainda estavam ao lado das dele. No silêncio, ele sussurrou: "Você também vale a pena." Ele não percebeu que ela tinha ouvido até que ela disse, mal acordada: "Eu sei." Na manhã seguinte, o delegado Dias voltou. Ele permaneceu a cavalo. "Ela tem 2 dias," ele disse. "Os Andrade assinaram. Você não precisa dificultar as coisas." João não respondeu. "Ela não é sua, João." João olhou para a casa, depois para as pequenas pegadas de bota na terra. Ele não olhou para o delegado, apenas disse: "Ela não pediu para ser." Dentro da casa, uma garota se agachava atrás da cortina. Ela tinha ouvido cada palavra, e a bolinha de gude dela caiu da janela e rolou pelo chão como uma verdade que ninguém podia parar. Os boatos vieram mais rápido que chuva depois de um tempo de seca. Pela metade da manhã, o armazém estava cheio disso. Mulheres apertando farinha em sacos de papel pardo, mãos se movendo automaticamente enquanto suas bocas processavam histórias mais frescas que o pão que tinham vindo buscar. Palavras como inapropriado, antinatural e não está certo flutuavam como moscas no calor do verão, zumbindo alto o suficiente para os ouvidos que deveriam ouvir. O nome de João Pereira pairava no ar como o cheiro de fumaça de madeira que não se dissipava. Diziam que ele tinha amolecido, que a solidão tinha deformado seu senso, que acolher uma menininha sem parentes ou documentos ou promessa de adoção era um convite a problemas, não pelo que ele tinha feito, mas pelo que ele poderia fazer. Homens que tinham perdido coisas eram imprevisíveis, diziam, especialmente homens como João, bons com as mãos, azarados. Quando ele foi à cidade buscar uma encomenda de ferraduras, a fofoca se desdobrou como cortinas atrás das janelas. Olhos disparavam para Laura sentada ao lado dele, as mãos pequenas apertadas no colo, a bolinha de gude vermelha em uma, o coelhinho de pano na outra. Ele não disse uma palavra, mas ela sentiu. Cada olhar, cada sussurro, cada espaço onde não eram bem-vindos. Depois que
eles saíram, Dona Vera abaixou sua régua e disse para ninguém em particular: "Você arruína seu nome por uma garota e nunca mais o recupera." Laura perguntou sobre isso no caminho para casa, a voz baixa: "O que significa arruinar seu nome?" João não respondeu de imediato, apenas ajeitou as rédeas e olhou para a estrada à frente como se a resposta pudesse estar esperando na poeira. "Significa que as pessoas param de dizer com carinho." Ela ficou quieta um pouco então. "Eles já não dizem o meu com carinho." A carroça bateu em um buraco. Nenhum dos dois estremeceu. Na fazenda, ele tentou disfarçar. Deu a ela um balde de metal e apontou para os arbustos de amora ao longo da cerca. "Colha os maduros, não os verdes. Você vai sentir a diferença." Ela trabalhou até os dedos ficarem manchados de roxo. Ele a observava do celeiro, fingindo colocar ferraduras novas, mas os olhos dele nunca a deixavam, nem quando o vento puxava o vestido dela, nem quando o cachorro se encolhia ao lado dela como uma segunda sombra. Lá dentro, naquela noite, ela colocou as amoras na mesa com um orgulho silencioso. Ele afagou o cabelo dela. Ela se inclinou sem pedir. Depois da janta, ela pediu para desenhar de novo. Ele deu a ela a última folha de papel pardo que tinha, e ela levou o tempo que precisou. As linhas dela eram lentas, intencionais, assim como tudo o que ela fazia. Ele não olhou até que ela o entregasse. Era um esboço da varanda dele, as botas dele, as dela, lado a lado. Ele olhou para o desenho por um longo tempo, então disse: "Vou arrumar um prego para isso." Ela sorriu sem mostrar os dentes. Ela não fazia isso com frequência. Mais tarde, depois que ela foi para a cama, ele ficou acordado consertando uma gaveta que estava emperrada desde o inverno. Não porque precisasse de conserto, mas porque o silêncio na casa parecia alto demais agora. Quando ele finalmente se recolheu, encontrou um bilhete em seu travesseiro. Apenas uma frase em letras grandes: "Gosto do seu silêncio." Ele o dobrou ao meio e não dormiu. No dia seguinte, ele foi para a cidade sozinho. Ela ficou com o cachorro, alimentando-o com restos e lendo um catálogo antigo de pedidos por correio que não conseguia entender, apenas nomeando coisas que nunca tinha tocado. "Veludo", ela sussurrava traçando a página. "Pente de saia com pérolas." Na cidade, João foi direto para a casa do padre. Pediu 10 minutos. Conseguiu 5. "Ela não pertence aos Andrade", ele disse. "João", disse o padre suavemente, "ninguém está dizendo que você não é um bom homem, mas as pessoas têm memória longa. Você acha que está ajudando-a, mas está colocando um alvo nas costas de vocês dois. Ela precisa de um lugar para se firmar. Não sou um perigo. Ninguém diz que você é. Eles não precisam." O padre suspirou. "Não é sobre o que é verdade. É sobre o que as pessoas escolhem acreditar. E agora, elas estão escolhendo a história errada." João assentiu uma vez. O tipo de aceno que os homens dão antes de se virarem para um incêndio que não conseguem apagar. Ele saiu sem pedir permissão. Naquela noite, ele martelou um prego na parede e pendurou o desenho. Quando Laura o viu, a boca dela se abriu um pouco, depois se fechou de novo. Ela se aproximou, tocou a borda, depois encostou a testa no braço dele por apenas um instante. "Você não vai deixar que me levem, né?" Ele não respondeu, mas ela ficou perto dele a noite toda. Na hora de dormir, ela perguntou: "Você já foi escolhido por alguém?" Ele hesitou. "Não, nem quando era pequeno. Ninguém queria o menino quieto", ele disse. "Eu o quero", ela disse. Depois se encolheu com o coelhinho e adormeceu assim. De manhã ele soube o que tinha que fazer. Ele limpou o quarto dos fundos. Tinha sido um depósito, arreios velhos, uma cadeira de balanço quebrada, caixas de livros de uma escola que a esposa dele um dia sonhou em construir. Ele abriu a janela. A luz entrou como não acontecia há anos. Varreu o chão, consertou a tranca, remendou a cortina rasgada, colocou o desenho acima da cabeceira da pequena cama que ele montou com o que tinha. Não parecia grande coisa, mas parecia dela. Ela viu depois do almoço e apenas ficou parada. "Isso é pra mim?" "É um quarto", ele disse. "Nunca tive um." Ele coçou a nuca. "Bem, é pequeno." Ela não se moveu. Então ela deu um passo à frente e tocou a colcha. "Você dobrou direitinho." Ele assentiu. E quando ela o abraçou pela cintura, ele congelou, mas apenas por um segundo. Depois ele se abaixou e a abraçou de volta. Não apertado, mas o suficiente. Na cidade, no mesmo dia, alguém pregou um aviso na porta da igreja.
Conselho da cidade irá revisar preocupações de custódia referentes à menor órfã em 4 dias. Dona Vera passou com um cantarolar satisfeito. O padre tirou o chapéu e esfregou os olhos. O delegado cuspiu na terra e murmurou: deveria ter ficado quieto, Pereira. Quando a carta chegou às mãos de João, Laura estava passando a bolinha de gude no corrimão da varanda. Ele leu, dobrou, não disse uma palavra, mas ela podia sentir a tempestade no silêncio dele. Naquela noite, ela o observou afiar a faca na mesa da cozinha. Não porque precisasse, mas porque as mãos dele precisavam de algo para segurar. Ela disse: se eu não for boa, eles vão me levar, não vão? Ele não a encarou. Você não precisa dizer. Ela sussurrou: eu sei como isso funciona. As pessoas vão embora. Ele levantou a cabeça bruscamente. Você não fez nada de errado. Eles sempre dizem isso primeiro. Ele se levantou lentamente como um homem andando em lama. Então se agachou diante dela. Você não vai a lugar nenhum a menos que queira. Ela piscou forte, depois assentiu. Parecia que doía. Mais tarde, ele a encontrou dormindo no chão de novo, bem em frente ao novo quarto dela. Não dentro, como se tivesse medo de que pudesse desaparecer se ela realmente o reclamasse. Ele a carregou para dentro, a cobriu com a colcha até o queixo. Então ele recuou e apenas ficou ali. Ele não chorou, mas algo dentro dele se rachou silenciosamente, como um poste de cerca congelado, finalmente cedendo ao degelo da primavera. Ao nascer do sol, ele havia tomado uma decisão. Ele atrelou a carroça e disse a ela que eles iriam para algum lugar. Onde? Em algum lugar para mostrar a eles quem você é. Ela não perguntou de novo, apenas subiu ao lado dele. Eles foram para a cidade devagar, a poeira enrolando atrás deles como a cauda de uma cobra. Ele parou em frente à escola. As aulas ainda não tinham começado, apenas a professora Júlia, varrendo os degraus. Ele disse: podemos entrar? Ela pareceu confusa, mas assentiu. Dentro, Laura sentou-se em uma carteira pela primeira vez. Ela pegou um lápis como se pudesse mordê-la. Ele pediu um pedaço de papel à professora Júlia. Ela lhe deu um, com os olhos se estreitando. Ele o passou para Laura. Escreva seu nome. Ela parecia assustada. Você consegue, ele disse. Ela escreveu Laura, então parou. May, ele disse suavemente. Ela terminou. Ele assentiu, depois se virou para a professora Júlia. Ela não é uma vira-lata. Ela é uma pessoa. Professora Júlia engoliu em seco. Eu vejo, ela disse suavemente. Lá fora, alguém os tinha visto. O delegado Dias, Dona Vera, outros 2 moradores da cidade. Ao anoitecer, a fofoca havia mudado, mas outra coisa também. Quando chegaram em casa, Laura pendurou o papel ao lado do desenho dela. Então ela olhou para ele e disse: eu já tenho um sobrenome? Ele fez uma pausa, então disse: ainda não. Ela assentiu como se entendesse, mas os olhos dela diziam que ela esperava. Naquela noite, ele sentou-se lá fora sozinho, as mãos apertadas. Ele não queria que isso fosse tão longe. Não queria que seu coração sentisse tanto de novo. Não queria que a cidade afiasse suas facas. Mas a garota havia colocado a bolinha de gude na bota dele naquela manhã. E isso, de alguma forma, significava tudo. Na manhã seguinte, ele a encontrou fazendo bolo de fubá com sal demais e farinha de menos. Está ruim, ela disse derrotada. Você provou? Então ele disse: bem, tente de novo. Ela olhou para cima. Nós? Ele assentiu. Ela sorriu. Mas lá fora uma carroça já vinha pela estrada. E nela os Andrade, chegando cedo, chegando prontos. Ela os viu pela janela e sussurrou baixinho para si mesma: eu posso ser sua. Não preciso ser dela. Ele a ouviu e se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Os Andrade desceram da carroça, vestidos como se estivessem indo para a igreja. Dona Elisa com uma touca azul céu que não via vento há meses. E seu Roberto com um casaco muito rígido para trabalhar. As botas deles rangeram no cascalho, cada passo preciso, ensaiado. Atrás deles, o delegado Dias esperava a cavalo, braços cruzados, maxilar travado. João ficou na soleira da porta, Laura atrás dele, agarrada ao batente. Os dedos dela estavam brancos nos nós, e a bolinha de gude vermelha descansava na palma da mão dela, como um desejo que ninguém concederia. Seu Roberto sorriu como um homem tentando ganhar uma aposta. Bom dia, Pereira. Pensamos em poupar o padre do trabalho. João não se afastou. Dona Elisa espiou por cima do ombro dele. Lá está ela. Meu Deus, que coisa delicada. Você deve estar exausta, querida. Venha agora. Não precisa ter medo. Laura não disse nada. O queixo dela, baixo. Ela não vai com vocês, João disse, a voz firme. O delegado Dias pigarreou. Você não tem a guarda. O aviso do conselho é válido e os Andrade foram aprovados ontem. Dona Elisa assentiu rapidamente. Nós já preparamos um quarto para ela, um quarto de verdade, com cortinas e tudo. Ela tem um
Um quarto, João respondeu. E um nome. Ela não é para exibição. O sorriso de Dona Elisa afinou. Estamos oferecendo estabilidade a ela. Isso não é sobre orgulho, seu Roberto acrescentou. Você é um bom homem, João. Mas até um bom homem sabe quando soltar. João olhou para Laura. Ela ainda segurava a bolinha de gude, mas os olhos dela estavam fixos no chão. Nem nas pessoas, nem nele. Como se ela já soubesse o final. Como se já tivesse vivido aquilo antes. Ele deu um passo para trás. Não para longe dela, mas para perto dela. Colocou a mão levemente no ombro dela. Você quer ir com eles? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça uma vez. Diga em voz alta. Ele disse suavemente. A voz dela tremeu. Eu quero ficar. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Foi agudo e suspenso, cheio de julgamentos à espera. Dona Elisa ajeitou as luvas. Ela não entende o que é melhor para ela. Eu entendo, João disse. E ela também. O delegado Dias se moveu na cela. Se isso for a voto, Pereira, vai ficar feio. Talvez desagradável. Eu já enfrentei o desagradável, João disse. Isso não é. Dona Elisa tentou de novo. Ela poderia fazer parte de uma família de verdade. Ela já faz. Ele a interrompeu. Ela só a escolheu. Laura olhou para ele e então realmente olhou e algo não dito passou entre eles. Não uma promessa, ainda não, mas um saber. Os Andrade foram embora sem mais protestos, embora o olhar de despedida de Dona Elisa dissesse que ela voltaria com papéis e pessoas que falavam em lei, não em amor. Mais tarde, naquela tarde, João levou Laura para a colina atrás do celeiro, onde a pradaria encontrava o céu e a terra se acalmava em uma respiração suave. O vento se movia gentilmente lá em cima, como se tivesse medo de perturbar o passado. Uma pequena cruz de madeira inclinava-se torta no solo. Minha esposa está aqui, ele disse. O nome dela era Helena. A mão de Laura encontrou a dele. Ela queria ter filhos. Sempre quis. Tentou 3 vezes. O que aconteceu? Eles não ficaram. Laura sentou-se ao lado do túmulo, as pequenas botas encolhidas sob a saia. Talvez eles estivessem esperando por mim. Ele quase riu, mas não riu. A garganta dele estava apertada demais. Ela costumava sentar aqui e observar as tempestades chegarem, ele disse. Dizia que a lembrava que a vida continua, não importa o que doa. Eles sentaram juntos por um tempo. Laura colocou a bolinha de gude dela na base da cruz. Para ela saber que eu não estou tomando o lugar dela. Você não está, João disse. Você está criando um novo. Naquela noite, alguém deixou um saco de vestidos dobrados na varanda. Pequenos, delicadamente usados. Sem bilhete, apenas gentileza, silenciosa e inesperada. Laura os experimentou um por um. Ela escolheu um amarelo desbotado com um remendo na barra. Parece manhã, ela disse. No dia seguinte, ela trançou o cabelo com um pedaço de fita azul que encontrou na gaveta. João nunca a tinha visto antes. Ela o encontrou na mesa. Botas amarradas, sorriso suave, mas seguro. Podemos construir algo? Tipo, o quê? Uma prateleira para os desenhos. Ele assentiu. Depois das tarefas na cidade, a fofoca amoleceu. Alguns falavam de escândalo, outros de teimosia, mas alguns, aqueles que também haviam perdido algo, começaram a entender. A esposa do padre enviou um livro de orações para dormir. O dono do armazém deu a Laura um pote de balas de hortelã. Até o delegado, quando passava na estrada, tirava o chapéu. Na janta, Laura colocou a colher e olhou para o outro lado da mesa. Se eu tivesse um nome do meio, qual seria? Ele pensou por um longo tempo, então disse, Esperança. Por quê? Porque você não pediu, mas a trouxe de qualquer forma. Ela sorriu e escreveu no canto do desenho dela com um lápis rombudo. Laura Esperança. Ele não a corrigiu. Naquela noite, enquanto o vento aumentava e as janelas batiam como ossos velhos, ela não dormiu no chão. Ela dormiu na cama dela, debaixo da colcha, com a bolinha de gude na janela. E quando o trovão rachou e o raio fendeu o escuro, ela não chorou. Mas João ficou no corredor. De qualquer forma, por precaução. Ela sussurrou debaixo da colcha. Você pode entrar se quiser. Ele sentou-se aos pés da cama. Você já teve medo de tempestades? Ela perguntou. Eu costumava ter, ele disse. Antes de perceber que elas passam, ela estendeu a mão, encontrou a dele, segurou-a até o sono a levar. Ele ficou mais tempo do que precisava. Lá fora a tempestade continuava, mas dentro a casa não parecia mais vazia, e de manhã havia uma carta pregada na cerca, uma data final para a audiência, 4 dias. Uma última chance. Laura a encontrou antes
antes dele e não disse nada. Apenas a dobrou e a colocou ao lado da bolinha de gude. O dia da audiência chegou vestido de cinza. O céu não tinha cor, apenas um manto liso de espera. Até o vento havia parado, como se a própria terra prendesse a respiração. João estava perto da janela, botas amarradas, casaco escovado, maxilar travado. Atrás dele, a chaleira chiava e Laura sentava à mesa, as mãos dobradas ao redor de uma xícara da qual não tinha bebido. A fita dela estava torta naquela manhã. Ele não a arrumou. Eles não falaram muito enquanto iam para a cidade. As rodas da carroça rangiam mais alto que o normal, cada volta do eixo soando como uma pergunta que não tinha uma resposta clara. A mão de Laura apertava o bolso do vestido onde a bolinha de gude repousava, guardada em segurança junto com a carta dobrada. A praça da cidade estava reunida, não em celebração, nem exatamente em julgamento. Algo entre os dois. Rostos espreitavam por trás das cortinas. Algumas crianças sussurravam. A maioria dos adultos não. O conselho esperava dentro da antiga capela. 3 anciãos sentados atrás do púlpito, pilhas de papéis ao lado deles, tinteiros cheios. Os Andrade sentavam perto da frente, as costas retas, sorrisos tensos. Dona Elisa usava renda na gola. O casaco de seu Roberto estava impecável. João e Laura caminharam pelo corredor juntos, passo a passo. Ele não colocou a mão no ombro dela. Ela não estendeu a mão para a dele, mas o espaço entre eles estava carregado, unido por cada ato silencioso que eles haviam compartilhado desde aquele primeiro dia na estação. O padre se levantou. Estamos aqui para determinar o que é melhor para a criança conhecida como Laura. Todas as partes podem falar. Seu Roberto foi o primeiro. Falou de estabilidade, disciplina, reputação. Ele usou a palavra apropriado 6 vezes. Dona Elisa acrescentou que já tinha costurado uma colcha. Então vieram os murmúrios de trás. A costureira da cidade, a esposa do merceeiro, até a professora Júlia, a professora da escola. Um por um, eles se levantaram, falaram, não com drama, mas com firmeza. Palavras como segurança, reconhecimento, felicidade entraram na sala como lamparinas na névoa. Então o padre acenou para João. Ele se levantou. Ela não é apenas a criança que acolhi. Ela é uma menina que apareceu no mundo com nada além de tristeza nos olhos e ainda assim deu carinho ao meu cachorro, à minha terra, ao meu silêncio. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio preencher suas próximas palavras. Ela não pediu para ficar, ela pediu para passar um dia, e nesse dia, ela se tornou a única coisa que este lugar nunca me deu, pertencimento. Ele olhou para Laura, que o encarou de volta, o queixo erguido. Não me importo com o nome no formulário, ela já é família. O padre olhou para a menina. Você quer falar, Laura? Ela se levantou. As botas dela não fizeram barulho. Ela enfiou a mão no bolso, tirou a carta dobrada, aquela da cerca, e a ergueu. Eu leio isso toda a noite. O padre inclinou a cabeça. Diz que eu tenho que ir embora. A voz dela tremeu, depois se firmou. Mas ninguém perguntou o que eu quero. Ela se virou para os Andrade. Eu sei que vocês têm uma casa bonita, mas eu não sou um buraco para ser preenchido. Não sou uma foto para consertar a parede de vocês. Os olhos dela encontraram João novamente. Ele me deixa falar sem apressar. Ele acende a lareira antes de eu acordar. Ele pendurou meu desenho com um prego, não só um sorriso. O senho do padre se franziu. Você sabe o que significa adoção? Ela assentiu. Significa que eu fico. Ele se recostou, olhou para o conselho. Papéis foram mexidos, canetas arranharam, então silêncio. Um suspiro pesado antes que se quebrasse. Laura Esperança, disse o padre, os olhos suaves. Você pode ficar. Dona Elisa soltou um suspiro. Seu Roberto se levantou muito rápido, mas ninguém se moveu para detê-los enquanto saíam. João se ajoelhou ao lado de Laura. Ela não sorriu. Ainda não. Apenas encostou a cabeça no ombro dele como se precisasse sentir que a terra ainda a segurava. Os moradores da cidade começaram a sair, murmurando daquele jeito curioso que as pessoas fazem depois que algo verdadeiro é dito em voz alta. Lá fora, o vento voltou, levantando poeira e luz na mesma respiração. João a ajudou a subir no banco da carroça. Ela se encostou nele. No meio do caminho para casa, ela disse, você não chorou. Ele deu um meio sorriso. Não queria te envergonhar. Ela olhou para cima. Posso mudar meu nome para quê? Laura Esperança Pereira. Ela sussurrou. Só isso, só isso, só isso. Quando chegaram à fazenda, ela pulou sem esperar. O cachorro latiu uma vez e correu para ela. Ela correu também, para a varanda, para o quarto que esperava, para a prateleira que ainda construiriam. Ele ficou no portão mais um momento, observando-a. Se você conhece alguém que também adoraria essa história,
Compartilhe o vídeo, fique ligado, pois em breve teremos mais narrativas envolventes para você. Um grande abraço e até a próxima história.